bem-vindos ao nosso primeiro bloquinho aqui do nosso projeto. Bom, aqui iremos dar início ao nosso tema, autismo. E antes de nos aprofundarmos nos conceitos de autismo, o que é, diagnósticos, causa, importância, dificuldades enfrentadas pela pessoa autista e pelos seus familiares, e entre outros e diversos assuntos que abordaremos ao longo das nossas aulas, eu gostaria de trazer aqui para vocês os marcos históricos do autismo. Como, por exemplo, a sua origem e os principais componentes para chegarmos nos estudos que temos hoje. Eu quero fazer isso pois eu sinto a necessidade de criarmos uma base. Eu sempre gosto, nas minhas apresentações, nas minhas videoaulas, de trazer um conhecimento desde o início, pois é a partir desse nosso alicerce que construímos uma base para que nossos conhecimentos futuros tenham muito mais absorção. Vamos saber do que estamos tratando de forma bem complexa, pois para entendermos a história que temos hoje, é preciso retroceder aonde tudo começou, não é mesmo? E é importante destacar que muitos marcos, galera, não foram registrados. Alguns carregam uma certa dúvida e outros só foram falados anos e até décadas depois. Independente disso, eu ressalto para vocês aqui que todas as informações trazidas para o nosso conteúdo são de cunho bibliográficos. O que eu quero dizer com isso? Eu realizei muitas pesquisas, muitas leituras, muitos estudos para chegar nessa conclusão e entregar o melhor para vocês. Eu realmente realizei um artigo científico do que é mais propício a falar aqui para vocês, para estar passando o conteúdo de forma certa, de forma verídica. Outra coisinha, gente, agora falando de problemas técnicos aqui, Eu estou com duas câmeras, essa aqui é a minha câmera central e eu estou com uma câmera aqui embaixo, para onde eu estou olhando agora, que é a minha câmera reserva. Eu pretendo enviar um vídeo para vocês dessa câmera aqui, mas nem sempre eu vou estar olhando para ela. Às vezes acontece algum probleminha técnico e eu tenho que enviar a imagem dessa que está logo abaixo. Então, ora vocês vão me ver olhando para a câmera de cima, olha que é a central, a nossa fixa, ora vocês vão estando me ver olhando para a câmera aqui de baixo, tá ok? Outra coisa, eu tô com um jogo de luz aqui e atrapalha um pouquinho para olhar, para a câmera central. Então, ou eu vou estar olhando para a tela, para a câmera de baixo, às vezes eu vou olhar para a câmera, central, mas isso pouco tem a ver, porque o conteúdo que eu tô trazendo aqui é de excelência e qualidade, viu, galera? Então é isso, eu espero que gostem. Vão lá, correndo tomar uma aguinha e volta aqui para a nossa aula para darmos continuação e um novo início, não é mesmo? Olá, gente, voltei. Agora vocês estão me vendo aqui nesse cantinho da tela, Bom, galera, eu decidi criar slides para vocês, para nossa aula ficar mais interativa, mais legal e mais dinâmica. Assim, eu encontro uma forma bem mais didática de passar o conteúdo para vocês, porque podemos ver imagens, utilizar aí de várias coisas que a internet nos proporciona, as fotos das pessoas que fizeram parte, algumas lembranças aí ficam bem mais claras pra gente. E é um jeito de não cair naquela monotonia, da aula chata ali, que dá sono e que fica entediante. Gente, eu construí uma linha do tempo para vocês e ao longo que eu vou passando esses slides aqui, eu vou falando um pouquinho de cada marco histórico que eu separei aqui como os mais importantes. Como vocês podem ver aí na tela, está escrito parte 1. Eu separei nossa linha do tempo em duas partes. Essa parte 1 é a que a gente vai falar agora, que relata aí do ano de 1908 até o ano de 1992. Bom, o ano de 1908 foi onde surgiu ali a palavra autismo, onde houve o primeiro estudo com essa palavrinha. E o ano de 1992, vocês vão ver mais pra frente um pouquinho, que foi um marco muito importante e que serviu para dar ênfase nos estudos e ter mais, digamos assim, notoriedade, certo? Mais respaldo nos estudos que foram feitos. Bom, galera, como vocês podem ver aí, vai ficar separado em duas partes. A gente vai fazer essa parte 1,
vai dar um intervalinho de 1 minutinho aí para vocês tomarem uma água e voltar aqui para a aula comigo, tá legal? Então vamos dar início no ano de 1908, que foi quando tudo começou. O suíço psiquiatra Eugene Bleuler foi quem criou o termo autismo. Definitivamente ele criou a palavra autismo. Esse suíço, ele dizia que o autismo era uma fuga da realidade, onde a pessoa autista, ela criava um mundo interno e fugia do mundo externo. Ele queria dizer absolutamente isso, que a pessoa, ela se fechava ali para si, com as suas ideias, com as suas concepções e esquecia da realidade. E era assim que ele explicava o motivo da pessoa autista ter tanta dificuldade com a comunicação. Pelo fato dela estar no seu mundo, ela não tinha apego às pessoas que faziam parte da realidade. Mas é importante ressaltar duas coisinhas aqui, galera. A primeira é que esse foi o primeiro conceito sobre autismo. Nenhum outro estudioso mental havia mencionado esse termo. E segundo, que tais análises e observações foram feitas em crianças esquizofrênicas. Então, não é exatamente o conceito que utilizamos hoje. Lembrando aqui que eu estou fazendo uma retroagem no tempo e, mesmo assim, isso representou um pontapé inicial para que novos estudos pudessem aparecer. Então, ele dizia ali que o autismo era uma fuga da realidade, em que a criança não tinha o contato com o mundo real e ela criava um mundo ali para si. Claro que, por ser o primeiro estudo sobre autismo e por ser feito a observação em crianças esquizofrênicas, não é mais esse conceito que temos hoje do autismo, certo? Mas, como eu disse, mesmo assim foi um pontapé inicial para que novos estudos pudessem aparecer. Década de 40 foi quando houve as primeiras pesquisas direcionadas especificadamente ao autismo, onde esse psiquiatra aí que vocês estão vendo na telinha, Leo Kanner, lançou um livro, e esse livro se chamava Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. Bom, nessa obra ele fez um estudo observando ali 11 crianças, certo? E ele identificou alguns padrões comportamentais. É legal acrescentar para vocês aqui que tais comportamentos que Kanner falou em seus estudos ainda são utilizados hoje em dia para diagnosticar o autismo. Então, o estudo que Leo Kanner fez ali, lá na década de 40, até os dias de hoje, os comportamentos que foram observados são os mesmos comportamentos que são observados hoje em dia para identificar uma criança ali com autismo, certo? E um dos principais comportamentos que ele observou ali era que a criança tinha um isolamento extremo desde o início da vida e um desejo obsessivo pela preservação das mesmices, ou então que ele não se adaptava com mudanças e gostava de preservar ali a sua rotina. Ele não tinha aquela fácil adaptação em mudanças extremas, né, ou até uma simples mudança de rotina. Outra coisa é que justamente pelo isolamento que a criança colocava, ele percebeu também a dificuldade que essa criança tinha na comunicação. Bom, ele sempre usava o termo autismo infantil precoce, pois os sintomas já eram evidentes na primeira infância, desde quando a criança, antes mesmo dos 3 anos de idade, já era possível identificar se a criança era autista ou não. Por isso que ele usou o termo autismo infantil precoce. Né? É muito fácil diagnosticar, é muito rápido diagnosticar o autismo. Esse psiquiatra, ele também criou a teoria mãe geladeira. Alguém aqui já ouviu falar nessa teoria? É a primeira vez que eu estudei sobre essa teoria também e eu nunca tinha ouvido falar. Essa teoria mãe geladeira se baseava no seguinte: ele dizia que a causa do autismo muito se dava ali pela falta de amor, atenção e carinho da mãe. Ele dizia que as crianças eram autistas porque cresciam em um ambiente familiar muito frio, né? E durante muito tempo isso aí ficou, essa expressão mãe geladeira. Claro que hoje em dia sabemos que a causa do autismo, ou se vocês não sabem, fica comigo aí para saber nas próximas aulas, mas dando um spoiler aqui,
a causa do autismo é cerebral, né? Pouco se tem a ver ali, ou nada se tem a ver com criação, ou etnia, ou seja o que for. Agora vamos falar aqui de Hans Asperger, que foi muito reconhecido, na verdade não tão reconhecido, mas foi falado ali na década de 40 e serviu ali para alavancar os estudos de leuquemia. Bom, nesse mesmo período, Hans Asperger encontrou resultados semelhantes no que diz respeito aos comportamentos que Leukener mencionou. Lembra ali que ele falou que a criança se isolava, que a criança ela não tinha facilidade assim, em mudar sua rotina e que ela tinha problemas na comunicação? Pois bem, Hans Asperger encontrou esses mesmos comportamentos no seu estudo. E isso serviu ali para alavancar os estudos de Leukener, que ganhou muita popularidade e a sua expressão mãe geladeira ficou bem falada, né, devido a essa crescente que ele teve nos seus estudos. Hans Asperger, infelizmente, não foi muito reconhecido na década de 40. Mais para frente vocês vão ver ali que ele ganhou um reconhecimento e que é utilizado até hoje. Mas continuando aqui a nossa história, né, a nossa cronologia, vamos falar aqui dos anos de 50 e 60. Bom, em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria publicou a primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatísticos de Doença Mental, a chamada DSM-1, umzinho porque foi a primeira edição. Bom, essa edição ela trazia os diversos sintomas de autismo e ele classificava o autismo como um subgrupo da esquizofrenia infantil, não sendo entendido como uma condição específica e separada como é hoje em dia. Gente, lembra lá no comecinho, em 1908, quando Breuer fez os seus estudos em crianças esquizofrênicas? Pois é, ganhou muita popularidade e quando saiu essa edição, né, dessa associação americana, eles colocaram o autismo como um subgrupo interligado com a esquizofrenia. É por isso que mais pra frente vocês vão ver, porque muito se tem preconceito sobre o autismo. Muitas pessoas leem a matéria incompleta, vê uma pessoa falando, né, uma pessoa que não tem tanto respaldo histórico para falar e acaba falando que isso nada se tem a ver e acaba criando esse preconceito de que o autismo ele tem, né, essa ligação com a esquizofrenia e que nada tem a ver. Mas continuando aqui na década, nos anos de 50 e 60, a associação lançou, né, essa primeira edição sobre autismo e falava basicamente o seguinte: existe um problema mental, a esquizofrenia, e existe outro problema mental distinto, ou a bipolaridade. O que essa associação disse? Que o autismo ele não era distinto da esquizofrenia, igual a bipolaridade era distinta da esquizofrenia. Ele dizia que o autismo estava ligado com a esquizofrenia, certo? E só mais pra frente é que mudou essa conceituação aí. Então, durante esses anos de 50, houve muita confusão sobre a natureza do autismo. E a crença mais comum era de que o distúrbio era causado ali pelaquela expressão mãe geladeira que eu falei lá pra vocês, né? De Leukener. Muita gente acreditava que a criança era autista realmente porque não tinha um contato afetivo com os familiares. Bom, no entanto, lá nos anos de 60, cresceram evidências sugerindo que o autismo era um transtorno cerebral presente desde a infância e encontrado em todos os países e grupos econômicos e étnicos raciais e que nada tinha a ver com a criação, né? Foi então que a teoria de Leukener passou a ser totalmente sem lógica e sem razão. Então eles sugeriram ali que era um transtorno cerebral e que não tinha a ver com etnia, com criação, independente se a criança fosse rica, se fosse pobre, branco, negro, independente da criação dos pais, ela se fosse prudente até autismo ali, ela iria ter autismo e isso pouco se tinha a ver com a criação, né? Como dizia ali o Leukener com a expressão mãe geladeira. Outro fator que mudou essa realidade criada por Kenner
foi quando, em 1964, o psicólogo estadunidense Bernard Hyland publicou o livro Autismo Infantil, a síndrome de suas complicações para a teoria neural do comportamento. Bom, Hyland, ele era pai de uma criança com autismo e ele se recusou a acreditar que a maneira como ele e sua esposa educaram seu filho foi motivo do comportamento diferente das demais crianças. E devido a essa teimosia, nasceu essa obra dele, esse livro dele, que representou um marco na história e nas pesquisas sobre o autismo, clareando, né, os caminhos para que novos estudos pudessem surgir. Esse aí é ele aí, ó, que apareceu na telinha aí para vocês. Agora, entrando em 1978, vamos falar aqui do psiquiatra Michael Herter, que classificou o autismo como um distúrbio de desenvolvimento cognitivo, criando um marco na compreensão do transtorno. Ele propôs aí uma definição para o autismo em 4 critérios. Primeiro, atraso e desvio social, não só como uma doença intelectual, uma deficiência, perdão. Segundo, problemas de comunicação, não só em função de deficiência intelectual associada. Terceiro, comportamentos incomuns, tais como movimento estereotipados e maneiríssimo. E quarto, início antes dos 30 meses de idade, aquela famosa expressão autismo infantil precoce, certo? Bom, lá em 1980, a definição inovadora de Michael Herter e a crescente produção de pesquisas científicas sobre o autismo influenciaram a elaboração da DSM-3. Lembra lá daquela associação americana que eu falei, que produzia diagnósticos de saúde mental? Pois é, aquela já estava na 3ª edição. E nesta edição do manual, o autismo é reconhecido pela primeira vez como uma condição específica. Opa, lembra lá na primeira edição? Ele era ligado com a esquizofrenia. Aqui ele passou a ser uma condição específica e separada e que nada tinha a ver com a esquizofrenia, certo? Gente, passou a ser ali transtorno invasivo de desenvolvimento. Este termo reflete o fato de que múltiplas áreas de funcionamento do cérebro são afetadas pelo autismo e pelas condições a ele relacionadas. Passando para 1981, um ano que ficou marcado pela psiquiatra Lorna Wink, que desenvolveu o conceito de que o autismo era um espectro. Como assim espectro, prof? Pois bem, o autismo ele tinha diferentes graus e diferenciações dentro do autismo mesmo. Nenhuma criança autista era igual a outra. Algumas tinham ali o transtorno leve, outras moderado, outras não moderadas, outras ali eram não verbais. Então, ele classificou ali que o autismo tinha diferentes tipos. Bom, ela também criou o termo síndrome de Asperger. Lembra lá de Hans Asperger? Pois é, a Lorna Wink homenageou ele, criando a síndrome de Asperger, que hoje, atualmente, faz parte dos tipos de autismo que nós temos. Bom, ela como uma pesquisadora e clínica, bem como mãe de uma criança autista, defendeu uma melhor compreensão e serviços para indivíduos com transtorno espectro autista e suas famílias. Outra coisa aqui é que ela criou aí, ó, como vocês podem ver, a sociedade, não aparece muito aqui para mim, a Sociedade Nacional de Autistas, que existe até hoje e que é uma grande sociedade que auxilia ali os autistas, né? Ela juntamente com Georgette, que vocês podem ver aí na tela, certo? Passando aqui para o ano de 1992. Bom, esse ano foi o ano que eu falei que ia ser um ano muito importante, um marco muito importante para a história do autismo. Porque apesar do autismo ser uma condição antiga, como a gente viu, os estudos começaram, basicamente lá em 1908.
mas somente em 1992 foi que a síndrome passou a integrar a classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde. E desde então, o autismo passou a ser algo explorado, reconhecido mundialmente, passou a ter mais ênfase. A partir do momento que ele passou ali a ser classificado dentro da OMS, passou a ter um nível de importância bem maior de estudos científicos realizados, né, com uma base bem mais concreta. E é isso, galera, a gente terminou a parte 1 da nossa linha do tempo. Fica aqui comigo, né? Vão beber uma aguinha, mas depois vocês voltam para cá para a gente dar continuidade, né, na nossa linha do tempo aí. E vão lá, já já vocês voltam, hein? Olá, galera, tudo bem? Voltamos, né? Vamos dar continuação aqui. Como vocês podem ver, vamos dar início na parte 2. A parte 2 vamos retratar aí do ano de 1994 até o ano de 2022, que é o ano que estamos agora. Construir aí também a nossa cronologia, né? A nossa linha do tempo para ficar mais fácil de acompanhar. Bom, em 1994 foi realizado um estudo internacional multicêntrico, com mais de 1.000 casos analisados por mais de 100 avaliadores clínicos. O sistema da DSM, para quem não sabe, para quem não se lembra, né, a Associação Americana de Diagnósticos de Doenças de Saúde Mental, publicou a 4, né, a edição 4, e da CID, que é a Classificação Estatística Internacional de Doença, tomaram-se equivalentes ali para evitar a confusão entre os pesquisadores clínicos. Tem 2 pontos aqui muito importantes que eu acabei de dizer. O primeiro é que em 1994 houve um estudo internacional em que observaram mais de 1.000 crianças autistas e foi observado por mais de 100 avaliadores clínicos. Isso é muito importante, isso mostra o quanto a integração do autismo na OMS, Organização Mundial de Saúde, alavancou os estudos, né? Deu mais base aí para os estudos. Porque lembra, lá em 1900, lá no início, eram feitos estudos somente em 11 crianças, eram muito poucos os casos, né, de autismo analisados e observados. Não passava tanta certeza e por esse motivo, né, não era tão claro naquela época. Mas desde então, de 1992, quando o autismo integrou a OMS, tudo mudou, ficou tudo mais verídico, mais concreto. E também aí, outro pontinho para se observar é que precisou ali de um grande auxílio para não ter confusão entre os clínicos, não ter oposição entre as observações, né? Teve ali a DSM, que é a Associação Americana, e a CID, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças, equilibrando ali aqueles pesquisadores, aquelas respostas, aquelas observações. Gente, é muito bom falar aqui também que foi nesse ano que a síndrome de Asperger, criada lá por Lorna Wimp, lembra, em homenagem ao Hans Asperger, foi adicionada à Associação Americana de Diagnósticos, né, a nossa DSM aí, o que auxiliou para ampliar o espectro do autismo, que passa a incluir casos mais leves em que indivíduos tendem a ser mais funcionais. Gente, com essa inclusão do espectro autismo na DSM, tudo ficou muito abrangente. Foi possível ali perceber que o autismo, né, e passar essas informações de que o autismo ele tem vários tipos de autismo e que tem os mais leves e tem os mais graves. Serviu ali para alavancar os estudos, serviu para dar notoriedade para as pessoas procurarem ali, né, se tratar para não prejudicar os seus afazeres, seja o autismo leve, seja o autismo mais avançado, né, mais grave.
Vamos agora para o ano de 2007, que foi quando a ONU instituiu o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, para chamar a atenção da população em geral para a importância de conhecer e tratar esse transtorno. Então ficou marcado pela ONU, a Organização Nacional Unida, como um dia de conscientização para tratar, né, sobre o autismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 70%, milhões de pessoas no mundo têm autismo. E é um caso que a gente para analisar e acha estranho, porque 70 milhões de pessoas são muitas pessoas e pouca gente cuida, pouca gente trata desse transtorno. Por quê? Bom, o autismo, como foi lá desvendado por Lorna Wink, ele é um espectro, ele tem vários níveis e classificações. Não são todos os autistas que têm os mesmos diagnósticos, que têm os mesmos sinais. Por exemplo, acontece muito no mundo de uma pessoa ter um autismo leve e não saber que tem autismo. E esse dia aí, 2 de abril, serve para conscientizar as pessoas sobre os sinais de quem pode ter autismo, para você se cuidar, se precaver. Outra coisa aqui, mais pra frente eu vou falar, vocês vão ver nas vídeos que o autismo, ele se dá muito também pela genética. E aí acontece em muitas famílias da pessoa ter autismo, e aí o filho tem um autismo leve, e aí o filho nasce com autismo mais avançado, mais grave. E aí ele fala, mas doutor, na minha família não tem casos de autismo. E às vezes tem. Às vezes tem um caso de autismo leve que a pessoa não sabe que tem e aí passa, né, de geração. Então isso acontece muito. E somente em 2018 que o dia 2 de abril ele passou a fazer parte do calendário brasileiro oficial como o dia da conscientização do autismo. Isso foi muito importante porque deu uma ênfase maior aqui no nosso país, né, no Brasil. Vamos passar agora para o ano de 2012, onde foi sancionada a lei do Brasil, Lei Berenice Viana, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Esse foi um marco legal, revelante, para garantir aos portadores de TEA, Transtorno de Espectro Autista, os seus direitos. A legislação determina ali o acesso a um diagnóstico precoce, um tratamento, terapias e medicamentos, né, pelo Sistema Único da Saúde. Também garante ali a educação e a proteção social ao trabalho e aos serviços que propiciem a igualdade de oportunidades. Essa lei, galera, lei da Berenice, foi muito importante, pois manifestou ali a inclusão das pessoas autistas. Todos nós temos direitos, temos deveres e direitos. E quando a pessoa tem uma diferenciação, ela acaba sendo discriminada, ela acaba sendo afastada dos seus direitos, que são garantidos ali na Constituição Federal, né, na nossa Constituição Federal. E essa lei Berenice Viana veio para reforçar de que os autistas têm direito a trabalho, à saúde, à educação, à igualdade, a oportunidades. Então foi um marco muito bom para a gente, né, para os autistas e também para as pessoas que incluem, que fazem parte desse mundo, sejam seus familiares, sejam seus professores, amigos, quem está ao redor, quem conhece, né, crianças autistas, quem lida com isso diariamente. Diversas causas são importantes. Bom, gente, em 2013, o DSM, que são os Diagnósticos de Saúde Mental, a edição 5ª, passou a obrigar todas as subcategorias do autismo em um único diagnóstico, transtorno do espectro autista. Os indivíduos são agora diagnosticados em um único espectro com diferentes níveis de gravidade. O diagnóstico para autismo passa a ser definido por 2 critérios: as deficiências sociais e de comunicação e a de comportamentos repetitivos e estereotipados. Então passou ali o espectro do autismo a ser identificado através da comunicação e também ali através daqueles movimentos repetitivos que a criança tem. A criança autista possui tais movimentos, né? Vamos falar com maior ênfase nas próximas aulas, mas é muito bom ficar com isso aí guardadinho.
Bom, e em 2013, perdão, também, o autismo passou a ser chamado de transtorno do espectro autista, justamente devido à comprovação de que existem diversos tipos de autismo. Então, gente, somente em 2003 que o autismo passou a se chamar exclusivamente TEA, transtorno de espectro autista, tá legal? E agora chegamos no ano de 2022. A nova versão, né, da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde segue o que foi proposto na DSM-5, né, de que o autismo passa a se chamar transtorno de espectro autista. E eu deixei aí bem grande na nossa telinha, transtorno global do desenvolvimento, porque era o modo como era chamado desde então. E a partir de 2022, a CID, né, oficializou o nome ali, transtorno do espectro autista, TEA. Gente, isso aqui foi nossa breve linha do tempo que eu fiz com os pontos mais importantes para vocês. Nossas próximas aulas falaremos muito mais sobre autismo, falaremos realmente a conceituação de hoje em dia, falaremos quais são os diagnósticos, quais são as causas, né, com mais clareza, mas essa linha do tempo serve aqui para a gente criar uma base de como tudo começou, como tudo foi tratado, e por isso é tão importante quanto outros assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham prestado bastante atenção, certo? Eu vou deixar lá o nosso grupo do WhatsApp aberto para vocês fazerem perguntas, para vocês tirarem a dúvida de vocês, e voltaremos aí com próximas aulas falando especificamente do que é o autismo, falaremos dos preconceitos que as crianças autistas enfrentam e muito mais. Espero que vocês fiquem ligados aí. Qualquer dúvida, galera, vocês podem chamar, tá? Lá no WhatsApp, que a gente vai estar tirando todas as dúvidas de vocês. E é isso, até a próxima aula, fiquem todos muito bem e um até logo para vocês.